gente, meu nome é Lara Isabelle. Hoje vim apresentar meu trabalho optativo da cadeira de Ecossistemas Aquáticos Continentais com o tema Sinais Elétricos em Peixes. Então é isso, tomara que vocês gostem. Eu vou desligar aqui minha câmera para melhor apresentar. E agora, para a gente iniciar, vou falar sobre o conceito de eletricidade. O que seria esse conceito de eletricidade? É como chamamos os fenômenos que são relacionados ao balanço e à movimentação de cargas. E aí a gente vai relacionar aos sinais elétricos, por quê? Porque com esses sinais elétricos, esses peixes conseguem fazer descargas elétricas, como também campos elétricos, e detectar também campos elétricos, né? E para isso a gente vai entender esses processos ao decorrer da apresentação. Aqui a gente tem os peixes elétricos, que os peixes que conseguem emitir descargas elétricas. Todos esses peixes que conseguem emitir descargas elétricas são considerados espécies de peixes elétricos. E eles utilizam de diversas formas essa eletricidade, como por exemplo, aqui a gente tem a comunicação, a detectação de presas, a defesa, a reprodução, para se movimentar e localizar objetos ao seu redor quando há ausência de luz. Então existem vários fatores. De forma geral, a gente tem uma grande diversidade de peixes elétricos. Atualmente, existe mais de 350 espécies desses peixes. E eles são classificados em fracamente elétricos como fortemente elétricos. Os fracamente elétricos faz a maior parte dessas espécies de peixes, onde eles conseguem produzir até 1 volt, de eletricidade. Já os fortemente elétricos é uma parcela dessas espécies de peixe. E eles conseguem produzir muito mais. Como a gente tem o exemplo do poraquê, que ele é um peixe que tem a maior capacidade elétrica, nos estudos. Onde ele foi visto que ele consegue até fazer 1.500 volts, de eletricidade. Já a fraca africana é um peixe que é fracamente elétrico, onde a gente tem uma potência de até 1 volt. E aí a gente vai começar a entender como eles conseguem produzir essa eletricidade. Essa eletricidade dos peixes acontece por um órgão especializado, que é denominado de órgão elétrico. Ele é um composto de células que se diferencia dos músculos durante o processo evolutivo. Essas células são caracterizadas como os eletrólitos, que são carregados negativamente dentro e positivamente fora. A gente pode ver aqui quando ele está em repouso, na imagem do eletrólito. E assim, quando eles recebem uma mensagem do cérebro, que vai chegar através do seu sistema nervoso até o órgão elétrico, onde tem essas células, esses eletrólitos acabam sendo estimulados. Assim, o padrão de cargas elétricas muda. Então, um lado vai ficar positivo e outro lado vai ficar negativo, que a gente pode ver aqui na imagem. Essa alternância de cargas pode conduzir uma corrente elétrica, transformando os eletrólitos em uma bateria biológica. E as pequenas cargas de cada um, eles vão se adicionando e formando um campo elétrico. E é importante a gente dizer que os peixes também têm a presença de células eletroreceptoras, que são capazes de informar o peixe que tem um campo elétrico ao seu redor. E aí a gente pode ver essas estruturas. No exemplo que eu estou dando aqui, a gente tem o exemplo de uma estrutura do peixe nariz de elefante, que é um fracamente elétrico. A gente tem aqui o cérebro, os eletroreceptores e o órgão elétrico. E aqui a gente já tem um exemplo de um fortemente elétrico, de uma estrutura de uma guia elétrica, onde 4/5 de seu corpo é formado de órgão elétrico. Assim, ele tem uma capacidade de produzir impulsos de alta tensão e eles utilizam para sua caça e para sua defesa, A gente pode ver que ele tem um órgão elétrico principal, o elétrico de Sanges e o elétrico de caça. E aqui a gente vai falar sobre a eletrorecepção e a eletrogênese, que são habilidades biológicas intimamente relacionadas para perceber estímulos elétricos e gerar campos elétricos. E eles utilizam essa capacidade para localizar a presa. E uma coisa muito importante é que, dependendo do campo elétrico e da capacidade elétrica, além de localizar
essas presas, alguns peixes conseguem atordoar essas presas, né? Isso a gente vai ser colocado nos peixes que são fortemente elétricos, né? Como a gente viu a estrutura desses peixes. E aí a gente vai começar a entender esses conceitos. A gente tem o primeiro, que é a eletrolocalização, que é a eletrogênese, né? Que a gente tem a eletrolocalização ativa, onde os peixes geram um campo elétrico fraco e sentem as diferentes distorções desses campos criadas por objetos que conduzem ou resistem à eletricidade. Como, por exemplo, a gente tem o peixe-elefante, que ele consegue fazer as distorções de acordo com o objeto, né? Aqui a gente tem uma planta, que é um bom condutor, já a gente tem aqui uma pedra, que é um mau condutor. A gente vê essa relação do seu campo elétrico. Agora a gente tem as ampolas eletroreceptivas de Lorenzini. E a maioria dos animais que tem essas ampolas, né, que não são apenas peixes, mas como também essas capacidades são colocadas em outros animais, na maioria, não só as ampolas, mas a eletrolocalização e a eletrocomunicação e a eletrogênese, né? Eles são colocados também em outros animais, de grande maioria aquáticos, como também anfíbios. No ar, a gente não, como o ar não é um bom condutor como a água, a gente não tem tanto, né? Mas vamos lá. As ampolas de Lorenzini são de grande maioria dos peixes cartilaginosos, como os tubarões, e outros peixes, como os ossos, perderam essas ampolas no decorrer evolutivo. Essas ampolas conseguem detectar pequenas diferenças do seu potencial elétrico entre suas duas extremidades, e é importante porque alguns animais conseguem localizar objetos ao seu redor. Como, por exemplo, a gente tem animais que não conseguem utilizar a visão para se localizar, né? Então, as ampolas ajudam. Aqui a gente tem a estrutura de como são essas ampolas no tubarão e como elas são localizadas no animal. Aqui, agora a gente vai falar sobre a eletrolocalização passiva, onde é quando o peixe ele sente os fracos campos bioelétricos gerados por os outros animais. Então, eles utilizam para localizar os campos bioelétricos, né? O que seriam os campos bioelétricos? Em todos os animais a gente tem a presença dos campos bioelétricos porque eles são gerados por todas as atividades do seu sistema nervoso, como também dos seus músculos. Então, esses animais que têm a eletrolocalização passiva, eles conseguem localizar através disso passivamente. E aí eles são utilizados por peixes que são fortemente elétricos, né? Porque eles primeiro localizam a presa, eles conseguem localizar através de um campo elétrico fraco e depois eles fazem seus estímulos e fazendo uma potência maior e aí conseguem atordoar a sua presa. A gente tem um exemplo da arraia elétrica e da enguia elétrica, né? De fortemente elétrico. Agora a gente tem a eletrocomunicação. A eletrocomunicação, a gente vai falar sobre a capacidade comunicativa através de ondas elétricas, né? De grande maioria, os peixes que são fracamente elétricos, eles conseguem se comunicar modelando e formando ondas elétricas. E assim eles conseguem atrair parceiros e fazer exibições, sabe? De uma forma através de suas ondas elétricas, né? A gente tem um exemplo aqui do bagre elétrico africano, onde ele consegue usar essa eletrocomunicação para afastar outras espécies do seu local de abrigo. Então, é uma característica muito interessante. E aí a gente utiliza esses fatores, ao utilizar esses fatores, eles conseguem fazer o desenvolvimento ancestral do órgão elétrico. O processo evolutivo é uma característica muito importante para isso. Que a gente tem uns exemplos para finalizar de peixes elétricos, o peixe-elefante, o poraquê, né? As enguias elétricas, o carapau,
peixe-gato e o intuí-cavalo. E é muito interessante a gente falar sobre esses peixes, né? Que é minhas referências. E foi isso. Muito obrigada, gente.